Jordan Nunes entrou na sala. Que maravilha! Hoje mais um convidado especial para mim. É um cara de coração enorme, a gente se identifica muito. É aqui o sócio proprietário de uma das maiores plataformas de conteúdo online da área da saúde, a Macadu.live. Gostou já da apresentação? Gostei, já vendemos, marca a gente. Já vendemos aqui já muitos milhões. Mas, cara, hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado. O cara foi até Moçambique e também outras coisas que aconteceram lá e no caminho até chegar a Moçambique. Adson Machado, que prazer enorme estar te recebendo aqui na minha sala, rapaz. Como é que tu tá? Cara, tô bem pra caramba. Bem feliz de estar aqui contigo. A gente postergou um pouco, né? Tiveram alguns contratempos aí, cara? Conseguimos chegar finalmente à gravação. E tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Esse é um assunto que me toca muito. Foi uma experiência intensa na minha vida, uma coisa que não é difícil até de explicar. Eu vou tentar aqui trazer algumas coisas pra ti, pra quem nos assistir. Mas com certeza é um momento que me marcou muito e vai ser um prazer compartilhar contigo, né? Cara, eu sempre digo no início do meu bate-papo aqui que eu gosto de trazer pessoas que têm um coração, que tem história, né? E tu é um cara muito assim pra mim, tem um significado muito bom pra mim, que é muito bom estar contigo. E um primeiro passo que eu já te pergunto, cara, esse teu coração enorme que tu tem, foi já de cara cara, eu preciso mostrar mais esse meu coração? Foi o que te levou a Moçambique? O que te levou a Moçambique? Qual é a coragem? Porque, cara, não é qualquer um, tipo, cara, vou lá fazer um voluntariado, 1 ano no Moçambique, tu que tens uma estrutura, não vou dizer, é uma classe média tranquila, né? E passar perrengue por 1 ano, que não é um perrengue chique, é um perrengue bem... Perrengue real mesmo, nada chique. O que te levou, cara? Porque eu me lembro que tu tava te formando já na faculdade? Tinha me formado. Já tinha te formado? Motivos, inclusive. Tu é formado em quê, desculpa? Sou formado em Relações Internacionais pela URGS. Pela URGS, tá. E aí tu te formou, a gente tava até num congresso, né? Isso, trabalhando, né? Trabalhando sempre, né, cara? E aí, cara, eu vou pra Moçambique. O que te deu? O que te deu? Cara, tem gente que chama de coragem, né? Mas pra mim foi um desapego, na verdade. Acho que é um maior motivo... Era esse anseio, tentando te trazer um pouco do background de que fez eu parar em Moçambique e por que Moçambique. O porquê de Moçambique, aleatoriedade. Consequências da vida, coisas que conectaram com coisas. Tinha outras opções? Não tinham, mas foi essa que surgiu. Aí qual é a questão? Como eu fiz Relações Internacionais, um curso conhecido por ter muitos colegas que já tem de base essas viagens. O pessoal passava férias na França, passava... final de ano nos Estados Unidos, e isso sempre é uma coisa que me tocou muito, tipo, cara, eu preciso fazer alguma viagem internacional para ter essa experiência deles, e não falo isso num sentido de que eles eram de alguma forma arrogantes, mas não, eu sabia que aquilo agregava uma história para eles, claro, que eu ainda não tinha. Eu tinha minhas viagens do Brasil, por causa de eventos, como tu sabe, mas exterior não. Só que aí vem a peculiaridade, eu sou meio estranho nesse lado, que, cara, se tu me oferecer uma viagem, vamos chutar aqui, para os Estados Unidos e uma para o Vietnã, eu não penso 2 vezes, é Vietnã. Eu prefiro não ir para os roteiros mainstream, claro que quero conhecer, né, não vou ser louco. Mas não é a prioridade. Mas se tu me oferecer, eu vou por perrengue, porque para mim é isso que faz... Claro, qualquer viagem te agrega, né, mas isso faz tu ter uma experiência com outras culturas, com uma sociedade, um tipo de vivência que... Estados Unidos é muito parecido com a gente, na verdade nós somos muito parecidos com eles, né? A influência da cultura deles é muito forte na gente. E aí, como é que chegou Moçambique? O meu pai, ele trabalhava no setor de passaportes da Polícia Federal em São Paulo. E aí ele estava, como o chefe do setor, volta e meia os pepinos apareciam na mão dele, né? Então ele tinha que dar encaminhamentos conforme possível para os pepinos que apareciam. E, dado momento, apareceu lá um fotógrafo, que faltou o nome dele aqui, e ele disse que queria fazer um passaporte de emergência para Moçambique. E aí meu pai foi atender ele, conversou, entendeu o que estava acontecendo. No fim conseguiram uma forma de agilizar o processo, nem sempre era possível. E o cara contou a história dele e meu pai, cara, o meu filho ele ia gostar muito de te conhecer, de falar contigo e tal.
Nisso, ele me passou o e-mail desse cara. E eu mandei, e eu tava numa vibe depois da formatura, eu fui em 2016, né? Desculpa, eu fui em 2015 e voltei em 2016. Eu me formei em 2014. Tá, então eu tava numa vibe depois da formatura que é, eu preciso ir pra algum lugar. Então eu já tava falando pra todo mundo sobre isso, todo mundo sabia da minha vontade, inclusive meu pai, claro. E quando ele viu isso aí, ele, cara, fala com o meu filho. Aí eu mandei e-mail pra ele, trocamos alguns e-mails. E ele me deu a morta, cara, fala com essa pessoa aqui, que no fim era o bispo, Dom Luiz Fernando Lisboa, lá de Moçambique, e fala pra ele da tua vontade de ajudar, que tu pensa em ser voluntário no projeto. Nessa troca de e-mail ele já tava lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar com ele logo em seguida que ele foi lá no passaporte. E pouco antes de ele ir, porque é um processo demorado, né? Sim. Tem não só o visto aqui, não só o passaporte aqui, como o visto em Moçambique, então tem uma burocracia. Poucas semanas antes de ele ir, a esposa dele engravidou, e ela ia junto com ele na viagem. E aí ele cancelou porque, dadas as condições estruturais de Moçambique, onde ele sabia que ia encontrar, ele preferiu ter o filho aqui. Justo. E adiou esse projeto para um outro momento. Ele ia fazer um material fotográfico mesmo, riquíssimo, né? Eu tenho também bastante coisa da minha viagem, não sou fotógrafo, mas gosto muito dessa parte da foto, e lá especialmente isso me aguçou bastante. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele me deu essa dica do Luiz Fernando Lisboa, do Dom Luiz, e eu fui atrás. Isso ainda em 2013, final de 2013, bem antes, né? Não tinha nem me formado ainda necessariamente. E aí mandei e-mail pro Dom Luiz, e depois uma troca de e-mails que durou bastante tempo, porque ele é uma pessoa muito ocupada, e depois eu vi em loco, né? Como ele era ocupado, de fato, muito ocupado. Então foi uma troca de e-mails bem demorada, assim, duraram vários meses. Até que um dia, depois de muitas trocas, ele, então compra a tua passagem, então. E aí quando ele falou, né? Então agora é minha hora. Tá, e aí te interrompendo, tu que compra a tua passagem, é do teu bolso? Durante esse período eu fui vendo outras possibilidades, né? Então eu conheci projetos que tu bancava a passagem, lá ficava em casa de alguém, eu vi projeto que tu pagava tudo, eu vi várias possibilidades, inclusive projetos sociais em países desenvolvidos, né? Na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Claro. Tu quer ajudar? Tem. Claro, vai ter algum investimento, porque também nem tudo é muito fácil, né? Mas tem. Beleza. Você compra a tua passagem. Aí comprei minha passagem. Uma curiosidade da passagem é que a passagem para Moçambique estava mais cara do que a passagem para o Japão. Por quê? Porque não tem voo para Moçambique. Quem é que vai para Moçambique? Perfeito. Eu não sei como é que tá hoje a malha viária, né? Nem sei se é esse o nome, chutei qualquer coisa. Como é que tá para Moçambique, mas na época eu lembro de ter olhado isso e cara, que viagem, né? Porque eu precisava da data. E aí veio a primeira decisão, eu tenho que comprar passagem de ida e volta, que era mais barata. Se eu comprasse só a ida e depois a volta, eu ia... E isso tu tinha te programado pra quanto tempo? Porque tu já tinha comprado ida e volta. Não, aí que tá, quando eu fui comprar, agora é a hora, né? O Dom Luiz me deu a liberdade de ficar o tempo que eu quisesse. Ok. Ele falou, não, fica aqui, eu vou te acolher, a gente vai ver o melhor lugar pra tu ficar, mas pode ficar o tempo que tu achar necessário. Perfeito. O meu visto lá dava 1 ano, se eu não me engano. E aí cara, 1 ano tá bom, 1 ano. Aí eu comprei de 10 de agosto a 10 de agosto. Caraca. 1 ano direitinho, assim, eu fui e voltei na data. No fim, deu um pouquinho mais na volta, porque eu passei na África do Sul, outro assunto pra frente. Mas foi nesse movimento, comprei e fui. E foi. E assim, conheci alguém, qual era a tua referência, e é por isso que eu falo do desapego um pouco responsável. Eu ia te perguntar, o que tu teve, o que tu tinha aqui, que tu teve que, cara, começa aí, família, amigos, não sei se estava te relacionando com alguém, e tu tipo assim, cara, galera, fui, daqui 1 ano eu volto. Aí é isso que pega, né, Jordan, porque a galera fala muito, inclusive no período que eu estive lá, muitos disseram, trocavam mensagens comigo, dizendo, nossa, que coragem, que ousadia, que herói, que não sei o quê. E eu tenho um pouco de desapego, bastante desapego, porque eu estava namorando, eu terminei o relacionamento e fui pra lá, até ofereci na época pra menina que estava comigo, no fim ela tomou outro rumo, ela foi pra Irlanda fazer estudar inglês, intercâmbio, isso, e eu fui pra Moçambique, enfim, a gente terminou,
Mas família, essas coisas, eu sou muito desapegado com isso, inclusive hoje, né? Perfeito. Eu cultivo os meus relacionamentos até de uma maneira distante. Pode não parecer estranho Parece falando fria, assim. mas é teu jeito. Pode parecer estranho falando assim, mas eu acho inclusive que é saudável. Tipo, então, eu posso ficar distante de ti 2 anos, que eu ainda sou teu amigo, volta e meia, a gente vai curtir alguma coisa no Instagram, falar alguma coisa. Concordo contigo. Mas eu até considero mais saudável, de novo, né? Uhum. E aí, quando chegou a oportunidade, como eu já tinha isso muito bem claro e definido e falado para todo mundo, não foi uma surpresa. Foi uma surpresa para onde? Isso foi. Mas não foi uma surpresa a decisão. E eu, de fato, larguei tudo. Eu tinha muito fluxo em eventos, né? Porque para quem é do mundo dos eventos, sabe? Que conforme tu vai fazendo, vão surgindo mais. Não. Teu nome era direto. O nosso, né? A gente trabalhava direto juntos. Então, a tomar uma decisão dessa de ficar 1 ano fora do mercado, eu sabia a consequência que podia ter depois. Em algum momento tu pensou, não, é pela minha formação que eu vou fazer esse voluntariado, volto 1 ano e sigo na minha formação. Quando eu saí da faculdade, quando eu terminei a faculdade, não saí, eu já tinha muito claro que eu não ia seguir na área acadêmica. Fui até a graduação, tive a oportunidade de procurar para o mestrado, vários colegas foram para essa área acadêmica, mas eu estava decidido que não era o meu caminho, eu já não estava mais por isso. Então, não foi pela formação, mas claro que a formação influenciou muito nisso. E em eu ter mais vontade de ir para um perrengue desses. Tá, né? Perfeito. Porque, cara, durante a formação de relações internacionais, a gente estuda muito a história do mundo. Inclusive nichado, olha, história da África, história da Oceania, história da Ásia, história da Europa, todas as milhões de guerras que fizeram as coisas chegarem onde estão. Então, é muito atrativo para quem gosta dessa história, como eu gosto, tu poder ir visitar um lugar. Fazendo um paralelo bem claro, imagina para quem gosta de história visitar uma Grécia, uma Itália. Sim, perfeito. Pô, perfeito. Fenomenal. Ver lá o Olimpo, ver o Coliseu, outros tantos exemplos que a gente pode ter. O cara se emociona, cara, tá louco? Não, para mim, uma oportunidade mágica, né? Eu, vambora. E aí até um ponto importante, que na minha preparação, como eu tive muito tempo de preparação, eu estudei muito Moçambique. Muito. Eu fui... Quanto tempo teve de preparação? Olha, desde o início das trocas dos e-mails, na verdade, que tem a troca dos e-mails, a passagem foi o marco de, agora não tem mais volta, agora azar. Não, claro. Agora vamos. Agora azar, não sei o que vem. Tá certo. Mas, desde antes, eu já dava uma pesquisada, e se intensificou, de fato, quando eu comprei a passagem. A passagem eu comprei uns 6 meses antes. Então, quando eu comprei a passagem, o pessoal entendeu que eu ia ir. A namorada, na época, eu já avisei, comprei. Vou ir, não sei o que vai ser da gente, né? A gente até teve encaminhamento depois, mas é isso. E influenciou muito, e ajudou muito na minha chegada lá para eu não chegar cru. Agora se tu perguntar, por exemplo, tu viu como uma vantagem? Não sei se é a vantagem. Eu cheguei lá e eu meio que já sabia o que ia encontrar. Por exemplo, eu sabia que Moçambique era o 2º país mais pobre do mundo na época que eu cheguei lá. Mas não existe nada. Não existe um livro, não existe um artigo, não existe nada que tu leia que vai fazer tu estar totalmente preparado ou que tu vai encontrar lá quando tu pisa no lugar. Um exemplo que eu sempre dou, né, pra galera que eu converso sobre isso, é assim, uma coisa é eu te dizer que a média amplitude térmica de Moçambique é de 20 a 42 graus, tá? Outra coisa é tu passar todo dia com 38 graus na tua cabeça, andando no sol, sem proteção, que esquece ar-condicionado, né? O tipo de estrutura que não tem. Então não adianta, livre, país quente, legal, calor, país quente, eu sei que eu vou encontrar um calor. Não, mas não todo dia acordando, eu acordava todo dia às 6 da manhã, porque não tinha condições de ficar acordado, de ficar dormindo, com o calor que fazia, não tinha como, por mais que eu estivesse num lugar de uma estrutura legal, que eu ia te perguntar, tu chegaste, fez o voo Porto Alegre? São Paulo, África do Sul, acho que foi Joanesburgo, se eu não me engano, e Joanesburgo para Pemba, que é a cidade que eu fiquei no norte tu ficou em Pemba. de Moçambique. Tá. Como é que funciona Moçambique? Só para situar a galera. Eles dividem o território em províncias, que seriam os nossos estados, e as províncias têm as capitais. Eu estava na capital do estado do norte, que era, que era Pemba, né? Então tinha
praticamente na borda norte de Moçambique, lá na fronteira norte. A capital de Moçambique, Maputo, é no sul. Então estava muito longe da capital. Então tu chegou lá e ainda teve que fazer uma viagenzinha. Eu fui de Johannesburgo direto para Pemba, não passei por Maputo. Queria para dar uma conhecida, né, antes de chegar, tentei na volta também, não consegui. Era só o voo direto. E era um voo pequenininho. Até foi um choque, né? Porque de São Paulo para África do Sul eu fui num avião internacional, aqueles gigantes, com tudo lindo, maravilhoso. Cheguei lá, quando fui pegar o para Moçambique, era um aviãozinho, ok, as condições ok, mas tremia, aquela coisa toda. Então... ali já começou assim. Cara, a primeira coisa que gritou aqui no olho foi isso, né? Tipo, tu vai sentindo, né, que tu tá chegando num lugar muito diferente. E olha que louco, da África do Sul. A África do Sul, o pessoal conhece, é um país... né, não é rico que nem os Estados Unidos, mas, tem um digamos que está mais ou menos como no Brasil, tem uma estrutura, né? Tem seus lugares mais pobres, menos pobres, mas tá, já sediou uma Copa do Mundo, então tem alguma coisa ali, né? Você tem uma certa estrutura. E quando tu da África do Sul para Moçambique dá 2 horas, para onde eu fui, né? Para Maputo dá menos. Em 2 horas, tu imagina aí vamos chutar um número, digamos que a África do Sul é o 15º país mais rico do mundo. Tu vai do 15º pro segundo mais pobre. Tem não sei quantos... Em 2 horas de voo. Em 2 horas de voo. Então, isso não tem como isso não gritar. A vista lá de cima já foi meio que, tipo, cara... Não. Isso é fantástico, isso. Porque no caminho, me imagina na janela de um avião isso que eu ia falar, tipo assim, aqui tem uma baita estrutura. E aí saí de Johannesburgo, uma São Paulo, uma Porto Alegre, cidade normal. Por isso que eu falo da cultura, né? É muito próximo. Então, tem suas diferenças, mas muito próximo da estrutura. E conforme eu ia indo em direção ao Moçambique, eu ia vendo aquele ambiente, aquela natureza. Aquilo é fantástico, é muito difícil de descrever. O que eu tento contar é sobre o azul do mar. O azul do mar. Eu já tinha conhecido muitas praias aqui no Brasil. Nem perto. O azul era de um tom tão forte, de uma beleza tão forte, que aquilo eu fiquei hipnotizado. E não é exagero, tá? De coração mesmo. Aquilo foi o primeiro grande choque meu. Cara, olha esse azul. O cara que inventou o filtro do Instagram tava pensando naquilo, não é possível. Eu já conversei com algumas pessoas que disseram que o Mediterrâneo tem isso, de um azul mais forte. Assim. Lá era Oceano Índico, né? E eu não sei exatamente por quê, mas... Maravilhoso. Lindo. Tá, aí tu foi vindo, olhou aquele marzão e tal, e a natureza, mas não foi te assustando a estrutura quando tu foi... Já a estrutura do avião já te assustava. Sim. Mas quando o avião tá chegando, tu olhando aquela, tipo... Sim, o que me saltou aos olhos foi a escassez, né? De novo, saí de uma cidade normal pra nós e fui chegando numa outra que onde estão os prédios, onde estão as ruas, onde estão as coisas. E é muito difícil descrever isso pra galera para ter um parâmetro, porque eu não tinha um parâmetro. De novo, eu lia que era um país pobre, muito pobre e tudo mais, que eu ia para uma região ainda mais pobre, distante da capital. Que tu vai no nosso pobre, tu olha porque a gente tem aqui, tu vai pro nosso pobre, tu pensa, o pessoal do Rio de Janeiro pensa numa favela, aqui a gente pensa numa vila. Isso aí. Luxo. Vila é luxo. Luxo, sem exagero. Pessoal na vila é luxo. Então, isso causou muito impacto, né, na chegada. E na descida também, óbvio, eu cheguei no aeroporto minúsculo. Até uma história interessante é que quando eu estava indo para lá, o Dom Luiz, esse bispo que me acolheu, ele, tu pode trazer uns cafés aí do Brasil, porque o café do Brasil é muito bom. Eu, não, com certeza, claro, sem problema. Só fui ver, né, a legislação para ver quantos que eu podia levar, aquela coisa toda. Peguei, botei uns sacos de café, tinha algumas irmãs, eu já conto um pouco mais do que é essa vivência lá, né? Mas tinha algumas irmãs do sul que traz uma erva mate, que eu sei que é do sul, traz pra gente tomar um chimarrão. Cara. Eu não, com certeza, a gente tem cuia aqui. Tinha algumas argentinas também, uruguaias, que já tudo na mesma vibe. E eu, beleza, fui de novo, vi a legislação, botei as coisas na mala, enchi a mala de coisa que dá pra levar. O que tu levou de roupa, cara? Só roupa de verão. Pronto. Levei só roupa de verão. Eu levei uma calça jeans, porque talvez tivesse um evento que no fim teve, né? Levei uma outra coisa, pouquíssima coisa. O resto era regata, horrores, regata, bermuda. Como se estivesse indo pra praia. Chiné. De boa, assim. Esquece, né? Pelo menos isso não errei.
E de extra eu levei então esses cafés, erva mate, e eu tinha, tu sabe que eu coleciono camisa, né? Eu bati no microfone. Tu sabe que eu coleciono camisa. Então desde aquela época de clube, né? E eu já tinha bastante coisa. E eu, cara, eu vou levar um monte aqui pra dar de presente pra galera. Tinha boné, eu não fazia coleção, mas meu pai me entregava muito boné de time. E eu levei levei vários. Aí, quando cheguei passei a alfândega normal, cheguei na África do Sul normal, cheguei lá. Quando eu cheguei no aeroporto, segundo impacto, tá? Tu pensa, fui passar na alfândega, tu pensa guichês, claro, né? São Paulo, né? Aquela coisa bem organizada e tudo mais. A esteira. A mesa da alfândega era menor que essa tua aqui e era uma pessoa. Aquilo era a alfândega. E o cara desceu um voo... policial... Militar, se não me engano. Militar, deve ser militar. Muita influência dos militares lá. Cheguei e ele viu o pessoal descendo e é aquilo, tipo, é no feeling do cara. Não existe uma legislação, uma regra, câmeras que estão... Sim, ele olhou pra ti, Ele olhou pra mim, viu que eu tava com cara de turista e abre a mala. Na chegada, pisei no lugar, primeira coisa. E eu, tá bom. Claro. Aí o que acontece? Tinha essa mesinha e a alfândega era logo em seguida era uma porta e já era a saída para ir embora, né? Nisso o Dom Luiz estava me esperando ali. E naquele momento eu estava recém chegando, eu não tinha informação nenhuma de nada, não sabia o quanto ele era importante, influente no lugar. Sim. E ele me olhou, viu que o rapaz me parou, eu abri a mala, aquele monte de café, aquele monte de erva mate. Ele chegou a olhar estranho? Que é isso? Perguntou. O que é isso? Isso é café, aqui é erva mate, que é uma espécie de chá que a gente traz lá no meu país e tal. Nisso o Dom Luiz, ele entrou. Ele vindo? Ele entrou, disparou do meu lado, ele, posso ajudar? Não lembro exatamente o diálogo, mas eu lembro que uma coisa ele falou, não, este é o meu café. Só que quando ele chegou, ele falou, todo mundo conhecia ele, né? De novo, eu não tinha ideia dessa influência. Do poder dele dentro Eu não tinha ideia disso, e ele chegou, não, esse é o meu café. Ele, não, seu Dom Luiz, então se tá com o senhor... Fecha aí e vai embora. Vaza. Eu olhei aquilo, se eu te mostrar o Dom Luiz, se o senhor estiver vendo em algum momento, um beijo, amo o senhor, de verdade. Dom Luiz, ele é menor que tu. É até pequeno mesmo. Barbudinho, magro, né? Estrutura física que não tão idade diferente. na época? Não quero errar, mas mais de 50 menos de 60, perfeito, não errar. Ótimo. Tá, com 50 a 60, beleza. 50 a 60. Então tu olha pra ele, tipo, não parece essa pessoa imponente. Hoje, outra visão, né? Vamos contar coisas aqui. Perfeito. E aí eu, beleza, passei da alfândega e fui embora. Aí fui pro carro, né? Eles trabalham muito com caminhonetes lá, né? Porque por causa dos terrenos que não são apropriados, não tem asfalto. Então caminhonete pra cima e pra baixo. Tem, em alguns lugares. Tá. Em específico onde eu fiquei. Porque o que acontece? A igreja católica, assim como a igreja muçulmana, para ficar nas duas grandes nichos, né, de religião, eles têm muito poder no país. Aqui pra gente pode parecer estranho, mesmo que aqui ainda exista um poder da religião que é indiscutível, né, a gente sabe. Mas lá ainda é uma coisa que aqui já se perdeu. Uma influência sobre o Estado, uma autoridade sobre as pessoas. Então, os padres, os bispos, as irmãs é ótimo, né? As irmãs, elas, todos eles eram autoridades religiosas. Hoje, se passar o padre da paróquia aqui na esquina na tua frente, não sabe. Lá era sim senhor, não senhor, tá? Então, isso é muito curioso. Nossa. E aí, são as coisas que causam impacto quando eu chego lá, porque eu não sei dessa dinâmica, né? Tu tava no meio de autoridades, ponto. Tava no meio de autoridades, e aí eu não sabia disso. E claro, comigo e com todos, né, eles são pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Nossa, demais eles. Não se portavam dessa forma, mas sabiam do seu poder. Sim, se precisar usar, como eu vi algumas situações que precisava, mas sempre... É importante dizer isso, nunca com um tom de superioridade, era sempre sabendo do seu poder. Isso é muito legal. Mas, cara, eu vou fazer sem ser arrogante, sem ser grosso. Esse é o meu café. Esse é o meu café. Deus, acabou, não preciso ficar... Eu sou da igreja, a galera sabe o trabalho que a igreja tem com a comunidade. Isso é maravilhoso. Então, é daí que vem o poder, né, deles.
Então isso foi muito interessante de assistir, de entender. Aham. Aí chegamos no carro e fomos para a diocese. A diocese era no bairro Cimento, tá? Por que o bairro Cimento? Porque Paga o cimento. ali onde é a diocese era onde era o centro administrativo religioso dos portugueses na época que ainda era colônia. E aqui um ponto importante para a galera entender. Moçambique foi nos últimos países da África a se tornar independente. Foi nos anos 70. Então você imagina, se atual, no Brasil, atual. que foi em 1800 e pouco, já era uma coisa, já é recente, imagina. Não, tá louco? 70? Não, 70. 70. Meu pai estava vivo. É, 70, não, meu 70 pai. não, é isso aí. Imagina, né? É muito recente. Então, a história da colônia é muito forte ainda em Moçambique. E isso influencia em diversas coisas, que é difícil de contar de tanta coisa que influencia. Mas beleza, a gente chegou no bairro Cimento e lá no bairro Cimento tinha asfalto. Porque como era o bairro de administração, na diocese a rua era asfaltada, na frente da diocese era a casa da governadora do estado. Todo mundo ficava, os importantes ficavam naquele... É isso, tá? Aqui, ó, então era assim, era a diocese do lado ou na frente, enfim. Pensa numa diocese grande, tá, gente? Não, É grande o lugar. Tá, então a diocese, na frente a casa da governadora, com os militares fazendo a segurança. Um pouco mais para a direita tinha o hospital, um pouco mais na frente a faculdade, que tinha uma faculdade lá, né? Acho talvez a única, se não me engano, agora me falta essa memória. Uhum. Então ali era a zona administrativa da colônia e ficou como herança para quem foi morar ali depois. Então meu primeiro movimento foi chegar na diocese. E aí, chegando lá, me mostraram o meu quarto, me apresentaram a diocese, que tinha vários quartos, tinha uma cozinha, era uma estrutura boa ali, eu tinha um resguardo legal de estrutura. Me deram um quarto, um ventilador, muito importante, me deram um ventilador. Calor do caramba. Não tinha ar-condicionado, mas um ventilador teco-teco aqueles eu consegui, e Deus o livre, meu melhor amigo. Você tá louco. Na vida lá. E aí... Um quarto teu. Um quarto meu, só meu. Com um banheiro meu, uma suíte, né? Tinha um quarto com banheiro só pra mim. Uhum. E tinha toda essa estrutura. E lá eu me aloquei e foi a minha chegada. Foi assim que o meu primeiro impacto foi esse. Mas no caminho tu já olha, né? Já vai entendendo como é que são as coisas. Eu fui, no trajeto até a diocese, eu fui observando a falta de estrutura, vamos dizer bem, a miséria em volta, né? Miséria. E fui chegando na diocese e fui vendo isso ter um upgrade. Não upgrade que você imaginaria aqui no Brasil, mas dada a estrutura de lá, era um lugar muito melhor guardado, né? Muito melhor estruturado. Não guardado, estruturado. Uhum. Então esse foi o comecinho bacana, assim. E uma das Vamos coisas... olhar Claro, por favor. Uma das coisas que quando tu chegou lá, tu vê essa estrutura, mas tu ainda não tinha ido pra fazer o voluntariado com a galera, né? Tipo, conhecer a comunidade que se fala, povo, o que é? Comunidade, pode-se dizer. A minha chegada lá... Tem tribo? Tribo é um conceito nosso aqui para os indígenas, isso, né? Mas tem uma comunidade, então. Exato. O tribo, essa palavra, inclusive muitas das coisas que a gente diz, vem dessa nossa base aqui. Como a gente diz, falando de religião, a gente fala sobre seita, a gente fala sobre... me faltam algumas palavras. Uhum. Mas tribo é uma coisa que vem da gente, então lá não chama assim. Mas a ideia é essas comunidades mesmo, né? Essas aldeias, esses lugares. Assim. Aldeias que eu queria falar, não é nem tribo, aldeias. Uhum. No começo, os meus 1 mês e meio inicial lá foi... Porque, assim, eu cheguei lá e eu não tinha trabalho, né? Eu fui pra ver o que eu ia fazer. Então, de novo, mais uma irresponsabilidade. Eu não sabia nada, eu só fui. Azar. Tu foi com um troquinho? Então, eu já tinha uma reserva de dinheiro e eu fui com uma grana guardada no banco, fiz uma conta internacional, vai que eu precisasse. Claro. E, claro, todo mundo avisado, né? Qualquer coisa eu grito e me ajudem, sei lá como, me ajudem. Perfeito. Vai me buscar em Moçambique? Não vai. Mas dá jeito aí. E, no fim, né, já trazendo aqui um spoiler do final, no fim eu gastei mais com a passagem do que com toda a estadia lá, porque o custo de vida em Moçambique comparado com o nosso, do real e do dólar, que lá eles trabalhavam muito com dólar e com euro, né, por causa da visita dos estrangeiros, ridículo, né, o custo de vida era barbado, não gastava com nada.
Então isso aí não era um problema. Eu, de novo, eu gastei mais com a passagem de ida e volta do que com a ano lá. Nossa senhora. Imagina isso na nossa realidade, que uma passagem de avião vai ser mais barato que isso, né? Bom, aí nos primeiros meses, como eu não tinha trabalho, eu sentei com o Dom Luiz, ele conversou comigo e tá, vamos fazer o seguinte, nesse começo, tu nos ajuda aqui administrativamente, porque eles sabiam que eu manjava de computador, né? Isso sempre foi uma vantagem, todo lugar que eu fui, né? Eu não sou desenvolvedor, mas manjo. É o cara que manja dos Paranauê. E aí tá, eles me deram um notebook, fiel escudeiro, da diocese, toma aqui, esse é teu, né? Até tu ir embora. Seja feliz com ele, e eu preciso de serviços administrativos, que é organizar pastas, ajudar o pessoal com alguma questão de cadastro. Administrativo da diocese. Do aparato da diocese, né, que envolve as igrejas. Tá. Para quem não sabe, a diocese é um centro administrativo de igrejas. Igrejas, perfeito. Tá? Cada igreja tem seu padre, que é o responsável da igreja, com seus, né, coroinhas e todos mais. A estrutura toda. E a diocese é comandada pelo bispo, então ele é o chefe da diocese que comanda essa estrutura. Tem mais estrutura, tá? A igreja católica tem uma estrutura gigante, mas resumindo aqui... Tá, aí tu começou nesse administrativo. Isso, e aí eu ajudava as irmãs. Como é que era a rotina da diocese, tá? O bispo acordava muito cedo para fazer as orações da manhã dele, 7 horas... Não quero errar, mas 7 horas já tinha uma missa, para a primeira missa do dia, de abertura dos trabalhos. Aí a comunidade ou só interna da diocese? Era da comunidade já, mas essa da manhã tinha menos gente. Tá. Tá? Até porque acordar cedo com 40 graus não é complicado. Não, na verdade não tinha outra opção, né? Todo mundo acordava cedo. Aí seguia a rotina, eu não era obrigado a ir nas missas, mas durante os primeiros dias e semanas eu ia para ver como é que era, e para mim era uma novidade, porque até a celebração da missa lá era muito diferente do que era a nossa. Os cânticos não são os que a gente conhece aqui. Então eu tenho uma história na Igreja Católica, que já fui de grupo de jovens e tudo mais. Hoje em dia não pratico mais nenhuma religião, mas de qualquer forma eu entendo como é que é isso. Perfeito. E eu cheguei lá a primeira vez... Sim, tu pensou, preconceituoso. Tu pensou uma hora, lá vou eu ver a mesma coisa de sempre que eu já fiz vários anos lá na minha adolescência. E eu olhei aquilo e, cara, um porradão de cultura na cara, assim, direto. Porque era lindo, era lindo de ver. Diferente, assim. Os cânticos eram no idioma local, tá? Que era o Makua, né? Lá tinha esse idioma local. As vestimentas da galera... Até a gente não comentou. Peraí só um pouquinho. Estamos aqui devidamente trajados como moçambicanos. Olha que belo presente que o Adson me trouxe. Olha aqui, cara, tu tá louco. Que bonito. Isso aqui, eu até vou comentar, me lembra desse assunto, claro, que é um por favor, ponto importante, sobre os impactos, né? Então aquilo foi a primeira missa que eu vi, cara, que fenomenal. Claro que com o tempo se torna repetitivo, porque no fim a missa é um ato de repetição, né? Perfeito, existe ali um momento de alguma reflexão do bispo ou do padre, mas as coisas se repetem. Quem já frequentou qualquer ritual de igrejas ou de religiões sabe que tem muita repetição. E aí, beleza. Logo depois disso, a gente já tomava um café. Na cozinha tinha um mesão, tinha uma sala de jantar. De novo, a estrutura da diocese era bem grande, tá? E tinha uma sala de jantar, e aí o pessoal servia o café, a gente tomava o café, e eu ia trabalhar nos arquivos. Quando eu cheguei lá, isso era muito curioso, as coisas eram muito bagunçadas. De arquivos, de contratos e e-mails e tudo mais. E tu me conhece, eu sou o louco da organização, né? No trabalho, em casa nem tanto, mas no trabalho sim. Perfeito. Então quando eu olhei aquilo, Tu acabou criando um processo dentro exatamente, não é de agora isso aí. Eu não, deixa pra mim. Eu trabalhei praticamente como um arquivologista, assim, não sei se é esse o termo que usa, né? Mas eu organizei tudo lá, de todo digital a todo físico, contrato por... Eu falo contrato, mas eu entendo como documentos, né? Perfeito. Porque tudo que a igreja fazia, pedia verba do exterior para fazer um projeto, ou eles pediam a doação de alguma coisa para a comunidade, tudo isso era documentado, né? E aí isso tava tipo meio assim. Aí chegou o Adson lá com seus toques de organização. Deixa pra mim aqui. Primeiro 1 mês e meio, foi isso. E nesse trabalho administrativo tinham algumas irmãs que todos os dias iam lá trabalhar também, né? Tinham seu serviço de atendimento ao público, normal, né? Uma rotina bem de escritório, assim, não sei explicar muito bem. Deixa eu te interromper. Nesse 1 mês e meio que tu ficou administrativo, tu não tinha feito nenhuma ação na rua ainda. Tá.
Eu fiz algumas coisas, mas não com os projetos. Tá, aí nesse mês e meio que tá fazendo trabalho administrativo em Moçambique, em algum momento, tipo, cara, não era isso. Não tive esse... É tipo como se fosse essa queda, assim. Essa cara, pá, nada a ver com Porque eu entendia o bem que eu tava fazendo. Já nesse começo... Pois é, porque é um bem estrutural para uma igreja. Eu estava ajudando uma estruturação administrativa de um projeto, né, de uma instituição que beneficiava muita gente. Que beneficia, perfeito. né? Eles estão lá trabalhando. Então, esse 1 mês e meio, falando assim, pode parecer uma coisa rápida, mas foi um mês e meio de eu entender onde eu estava. E uma coisa que eu sempre tive, inclusive desde antes, e procuro ter, é a consciência do meu papel onde eu estou. O que eu represento aqui? Né? Então, quando eu cheguei lá e fui entendendo a dinâmica da coisa e me situando nisso, eu entendi a importância do meu papel. E aí, nesse meio tempo, claro, você perguntou se eu não fiz nada, né? Eu ia conhecendo algumas pessoas, ia falando alguns contatos, já iam me encaminhando para os projetos, né? O Dom Luiz falou, olha, eu tenho que te apresentar esse projeto aqui, que é legal, acredito que tu vai te identificar. E aí a gente foi fazendo as tratativas, porque também tem assim, cheguei eu lá, eu tinha falado com o Dom Luiz. No projeto eram outros responsáveis, né? Outras, na verdade, eram mulheres que cuidavam lá do projeto. Legal. E elas não me conheciam, então não dava pra eu chegar lá e agora eu vou trabalhar com as crianças de vocês. Não é assim, não é bagunça, né? Tem toda uma burocracia que durou esse tempo e no fim serviu como adaptação pra mim, pra eu trabalhar nesse lado. E pra finalizar esse assunto e a gente partir pros próximos, esse 1 mês e meio me fez muito próximo de algumas peças-chave. Eu vou citar aqui 2, por favor, vai. E eu vou usar elas como referência como para todos, né? Tem muito mais gente envolvida aqui, mas a irmã Jo e ele era diácono na época, né? Diácono Gutenberg, depois ele virou padre. Diácono é antes de ser padre, né? Ele primeiro passa um tempo sendo diácono, depois vira padre. Perfeito. O craque da igreja católica sou eu. Sei de tudo. E aí eu tive muito contato com eles e eles viraram grandes amigos. Eu tenho algumas pessoas referências em Moçambique nesse sentido de relação de amizade eternos, assim, gratidão pra eles. Conversa com esse pessoal até hoje? Tem algum contato que tu... Pô, aí voltando ao que eu falei no começo, o tipo de relação que eu cultivo, claro que durante o tempo que eu tava lá isso era muito forte, depois que eu voltei ainda se manteve durante um bom tempo e naturalmente foi se espaçando. Mas eu garanto do meu lado, e tenho certeza que do lado deles também, por conhecê-los, que se eu ligar hoje pro padre hoje, né, Gutenberg, e trocar uma ideia, tipo, aquela maravilhoso, né? Com a irmã Jo, com as voluntárias depois lá que eu vou contar do projeto. Então, isso se mantém. E, de novo, eu acho saudável, tá? Não é uma forçação. Durante algum tempo a gente trocava novidades da vida daqui, da vida de lá. Eu continuava ficando sabendo, mas naturalmente as coisas vão se espaçando. Mas, volta e meia, eu recebo uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp, um feliz aniversário, um feliz Natal. Essas coisas, isso é muito bacana. É maravilhoso isso, cara. Eu me lembro que tu muito bom. Tu fazia, aqui no Brasil, antes de partir, não sei se tu continuou fazendo, tu fazia muita dança. Né? Tu fazia, acho que era pagode que tu fazia, né? Pagodinho, claro. Tá, eu tenho 2 perguntas pra te fazer assim, direta. Cara, sobre a comida, quando tu chegou lá na diocese era tranquilo, né? Isso, na diocese tinha... O bispo é brasileiro, um ponto importante de contar, o bispo é brasileiro, de Curitiba, São Paulo, não lembro, São Paulo, e tá lá. E tinha na diocese um funcionário que era o cozinheiro, e ele fazia comida do Brasil, então tinha arroz, tinha frango, tinha massa, tinha salada, tinha feijão um pouco menos, mas tinha então lá na diocese tranquilo. Tá? Diferente porque não tinha nada de industrializado, né? Era tudo das hortas, legal, das coisas que vinham. Isso é outra coisa. Comidas, sem dúvida, sem dúvida. É maravilhoso. É outro gosto. É outro gosto. E eu não entendia isso até passar por isso. Agora eu entendo. Mas então na diocese não era um problema. Tá. Já nos projetos. Pois é isso que eu ia te falar. Eu queria saber o que tu colocaste do Adson, principalmente nos projetos da comunidade, nas aldeias, e saber sobre a comida da parada das aldeias. Cara, o que tu colocou teu? Tipo, certamente a dança tu colocou na galera dos projetos, né? Imaginei. Bastante. E o rango, cara, tipo assim, velho, porque tipo, eu imagino a pobreza pra mim é resto de tudo. Não é pobre. É miséria, como tu falou, né? Tá. Então vai pra primeira parte do rango
Depois volta pra parte do projeto. Eu vou usar o gancho do rango para contar já como é que foi a chegada nos projetos, Boa, tá? boa. Então, passado esse 1 mês e meio de administrativo, eu fui aceito nos projetos e, vem aí segunda-feira que a gente vai começar a te apresentar as coisas. Me Legal. mostraram mais ou menos onde era. E da diocese até o projeto principal, que é o Lar Esperança, dava 40 minutos caminhando. Todo dia. Esquece de pegar ônibus, pegar qualquer coisa. É a No pé. sol. E isso que eu ia comentar. No sol. Então eu chegava no projeto, eu acho, não vou lembrar, mas eu acho que 8 horas eu chegava no projeto, porque era quando começavam as aulas. Já vou explicar um pouco mais também sobre isso. Então era todo dia, 40 minutos de caminhada num sol forte, Papelzinho. da manhã até lá. Então eu chegava já as bicas de suor, né? Porque eu também não pago imposto pra suar. Então era a primeira coisa. Mas beleza, aí cheguei lá, me apresentaram o projeto, me apresentaram os núcleos, né? Que tinha o núcleo de adolescentes, o núcleo de crianças mais novas, o núcleo de crianças um pouco mais velhas do que as mais novas, né? Então tinha isso. Tinham vários projetos, o Lar Esperança era um, tinha outros de outros um pouco mais afastados. E assim foram me explicando um pouco da rotina do lugar. E aí me perguntavam, e aí se tu me perguntar qual era o teu trabalho lá, freestyle. Tu veio pra cá pra ajudar, eu confio em ti, já vi que tu é uma pessoa que pode contribuir. Ajudar. O que tu quiser Mas fazer, tu não sabe o que tu vai fazer. taca teus projetos. Claro, eles te indicam, olha, normalmente as pessoas vêm aqui, dão uma aula, desenvolvem alguma atividade, alguma coisa. Aula. Porque é tão precário Que o que tu que ensinar o que tá tu bom. não é que o que tu ensinar tá bom, mas provavelmente tu vai conseguir agregar. Tu vai conseguir agregar, perfeito. né? Então não necessariamente uma mediocridade de tu fazer o que quiser, mas é mais para explicar, né, pra galera, pra não parecer estranho. Né? Eles tinham os professores do projeto que tinham, que trabalhavam, davam aulas de matemática, português, normal, mas o que eu quisesse fazer, eu podia fazer. Mas voltamos a falar da comida para não Claro, pra não fugir. vai. Na primeira semana lá, chegou na hora do almoço, eu chegava às 8 e ficava até o final do dia, que era 5 da tarde, né? O sol já começava a baixar, um ponto importante, né? Não ia... Que horas o sol vem? 5h30, tava começando, 6 horas não tinha como estar dormindo mais, né? Porque era o calor, era E insuportável. aí 5 da tarde ele já... 5 da tarde já baixava. É meio que na linha da Bahia, do Nordeste brasileiro, sabe? Perfeito, é uma perfeito. lógica parecida, inclusive o calor. Só que sem estrutura. Né? Beleza. Aí, na primeira semana, então, chegou na hora do almoço, Mano Adson, porque lá eles chamam os voluntários de Mano. Mano? Mano e Mana, né? Legal. Os professores eram os professores, os titios, né? E tinha os voluntários que eram os manos, Mano e Mana. Beleza. Mano Adson, vai almoçar conosco? Eu, claro, vou almoçar aqui. Vim pra cá, aqui, não vou até né? a diocese voltar pra... Mais 40 minutos em caminho. E depois volta. Não, eu vou almoçar aqui. Beleza. Então, fui no refeitório lá, junto com todas as crianças, tinha um momento, né? Tinha um agradecimento, rituais que naquele momento era tudo muito lindo, claro, né? Que sim, claro que sim. Toda. E aí me botaram o prato na minha frente. Quando eu vi, cara... talvez essa seja uma foto legal da gente trabalhar. Vamos bota a foto talvez aí. Talvez essa seja uma foto legal, vocês vão estar vendo em seguida. Era uma espécie de uma sopa, que era a matapa, junto com uma espécie de polenta, que era a chima. Eu olhei aquilo, nada convidativo. Sopa com polenta. Era tipo caldo. Um caldo verde, matapa. Então, o que é a matapa? A matapa são o que sobrou dos legumes e verduras que eram colhidos. Então vamos lá, como tu falou da pobreza, né? Muitas das comidas típicas dos países ao redor do mundo são originárias de regiões muito pobres ou de situações muito pobres. A feijoada nada mais é do que resto das coisas que sobrava, o pessoal botava no feijão e ia fazendo. É o próprio mocotó. Mocotó, né? Hoje o mocotó é de rico, só pra avisar, né? Feijoada também. Claro. Feijoada com samba, então Deus o livre, né? Será que como é que é o nome do prato do Vosamik? Uma tapa? Agora fica a dúvida, será que uma tapa vem aí? Uma tapa vem arrasando. Vai vir. E eu vou te dizer que, bom, quando a gente... outros assuntos, mas eu comi umas matapas muito boa. Muito olha aí, tá. Mas aí, obviamente, lá, né, não tinham temperos, não tinham mil coisas, e a matapa é esses restos de folha. Então vamos lá, peguei a cenoura, cortei a cenoura pra fazer uma salada, sobrou do brócolis, sobrou do... Corta tudo, refoga, tá aí a matapa. Bota uma água e
vai que é tua. Meu chapéu. É isso aí, tá? E a shima é uma polenta de farinha de trigo. Não, a polenta. Uma polenta. Tá, polenta. E assim, ó, mole, polenta mole. Farinha... Não, dura. Dura? Dura não dura de quebrar Não, o dente, claro, mas dura durinha. consistente. Tá, aham. Dá pra pegar na mão assim. Tá. Inclusive, muitas vezes se servia... Ah, claro, Nem óbvio. sempre, mas muitas vezes se servia assim, com a mão lavadinha, Tá certo, tá? Também, claro, né? claro. O pessoal tinha essa higiene, claro. Mas muitas vezes, tipo, já tem 5 pessoas servindo, já vamos pega aqui, aí, pá. já, e tá resolvido. Não vou se importar com essas Não, coisas. claro. Sem dúvida. Bom, sem dúvida, e aí não. apareceu aqui na minha frente, eu olhei e, cara, eu vim pra isso, né? Eu não vim aqui pra ficar comendo arroz e feijão, que isso eu já fazia lá. Então, peguei a colher e pá. respirei e mandei. E aí? Cara, primeiro impacto É algo terrível. Foi forte. O primeiro impacto foi forte, dá aquela carinha de nojo, mas não tem jeito. Teve problema intestinal, cara? Muitos problemas intestinais. Porque a água deve ser terrível. Tipo, saneamento não é o Saneamento forte, básico, né? Não é o forte lugar. Então, na diocese se tinha o cuidado de se ferver a água, né? Os alimentos eram bem lavados por causa dessa consciência. Nos projetos sociais também, porque ali se sabia também da importância. Sim, mas a galera em si da comunidade da aldeia. Mas uma das coisas que fica bem determinado, que eles te passam como dica, é não aceita água de pessoas de fora, por exemplo, porque tu não sabe de onde vem. E para a pessoa que está acostumada com aquela água não tratada, eu vou dizer insalubre, mas talvez não sei se chegue a tanto, né? Não sei. Os termos técnicos, mas talvez a água para ele não faça mal, mas para mim faria, e fez. Já acabei passando por isso, né? Tô botando a mão no microfone de novo. Mas acabei fazendo em outros momentos e aí tive as consequências. Tu emagreceu bastante lá, né? Eu cheguei a ter... Eu saí do Brasil com 98 quilos, tava até inchadinho, não falei nada sobre isso agora. Não vem ao caso. Mas lá eu cheguei a 90 quilos. Aí eu vou botar na balança, né? Os exercícios, caminhada aí de volta todo dia, tá louco. no sol, a alimentação mais saudável, porque era tudo natural. Essas comidas que volta e meia te davam piriri. Fora os outros projetos, você brincava com crianças, então tinha o exercício de todo dia. Então, né? Uma rotina muito diferente que foi fazer eu afinar. O pessoal que consultar aí o meu passado vai ver que eu era virado em cabeça e dente, né? Na época, era só que... Consultem, é legal. Boa sorte pra vocês. Cara, antes de entrar na dança, tem a língua da aldeia, né? Que já era diferente, não era? Isso. Como é que acontece em Moçambique? A língua oficial do país, por ser colonizada por portugueses, era o português. Mas, diferente daqui do Brasil, em que o português virou a língua oficial de fato e a língua falada, imagine que tu tá indo para uma aldeia indígena, tá? Aqui no Brasil. Tá. O que se fala na aldeia indígena é o dialeto indígena da aldeia. Da aldeia, perfeito. Pode ter uma outra pessoa que fale o português para poder se comunicar com pessoas de fora, né? É o tradutor da parada. Tradutor. Mesma ideia. A língua oficial do país era o português, mas na cidade não. Em Pemba em si, não. Porque lá tinham as escolas que ensinavam português. Mesmo que tinham diálogo, isso era fantástico, assim. Era uma mistura do português com o dialeto. E nisso eu aprendi, eu sinto muita falta de ter um exemplo para contar para vocês, que seria interessantíssimo. Mas tu ia pegando com o dia a dia, né? Que tu ia falando português, daqui a pouco tinha uma palavra de ordem, tipo, ué, para, você, ué. Tipo, presta atenção. E aí tu falava, então, Jordan, ué. Ó, sabe? E aí tu misturava o dialeto com o português. Isso na cidade. Muito legal. Tu usou bastante para dar aula. Nossa, eu aprendi, tinha que aprender rápido, né? Porque isso eu já peguei rápido que eu precisava desses comandos. Principalmente os mais jovens que não tinham o português tão desenvolvido ainda entendiam muito as palavras de ordem do dialeto. Educados, não? No que sentido de tu chamou atenção, opa... Sim, respeitavam muito porque a autoridade. Porque tu é uma autoridade, respeitavam né? muito Porque a autoridade. Tu é um professor, tu é uma autoridade. Respeitavam muito a autoridade, principalmente de quem vinha de fora, né? Os titios também, claro. Mas, é um voluntário, ele é europeu. Eu era europeu, né? Sim, eu não era brasileiro. Europeu do Brasil. Eu era europeu, Bom, eu era europeu, então se tinha muito esse respeito, né? Por nós. Me perdi, não estava falando do... Da língua. Da língua. A língua oficial, então, era o português. E nas comunidades, nas aldeias, se falava Makua e Maconde, que eram os dialetos predominantes na região norte do país. Makua e Maconde. Por que duas línguas? São aldeias diferentes? Pensa em formação de território, tá?
vamos tentar pegar uma perspectiva histórica. Durante a formação do território não tinham bordas, né, delimitação de fronteiras. Eram quem vivia juntos, tinham seus dialetos. Em algum lugar para o norte de Moçambique, o dialeto das aldeias era o Makua, o dialeto de outras aldeias era o Makonde, e isso se fez uma província. Não chegou alguém e perguntou, olha só, tu é de lá ou de cá? Não, isso aqui é uma província. Então, dentro daquela província se ficou estabeleceu ali, ficou duas linguagens predominantes, uma Makua e uma Makonde. Depois bota o português em cima, né? Na força. Meu chapéu, mano. Na força. Sim, na força. Da colonização, que a gente sabe bem como é que é isso aí. Então, muito de eu entender, quando eu falo de entender onde eu estava e como me ajudou a estudar o país antes de chegar lá, é isso. Tipo, cara, tem uma base histórica. Sabia dessas línguas? Não sabia da língua, mas sabia... O que eu sabia? Eu sabia da influência histórica e como foi construído o território. Tá, talvez como eu tenho a visão do indígena. Como eu tenho a visão do indígena, tá. A base de muita colonização, de muita guerra, não, sim. Tudo que a gente sabe como funciona. Nisso a gente tem um paralelo muito forte com eles, né? Claro que, de novo, a independência deles foi nos anos 70, então eles estão há tempos atrás nesse desenvolvimento próprio da identidade nacional. E nós, que já estamos há mais tempo, ainda temos muitos problemas, né? Vai embora. Então tu entende como é que funciona. Então isso era a função do dialeto lá. Tá, e aí tá. Fomos dialeto, fomos a comida. O que tu dava aula? Até pra gente falar o E, como é que é o E, né? O que tu dava aula de quê? Que tu, cara, era informática, porque tu não queres pensar nada, foi pra dança, o que tu foi fazendo no projeto, entendeu? Cara, o trabalho do voluntário lá, e imagino que em muitos lugares de voluntariado, é ser voluntário. O que isso significa? Tu não tem uma designação de trabalho. Como eu disse, eles me deixavam bem à vontade. Freestyle. Como então, diz, né? Eu cheguei lá me sentindo super-homem, né? Então, eu vou chegar, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou revolucionar, eu vou ensinar todo mundo as coisas que eu acho legal e que vou fazer. Porque ninguém nunca fez aqui, porque eu tenho minha arrogância própria, né? Minha vaidade. Cara, eu fui babando, eu vou chegar e vou fazer. Claro. E é uma das primeiras lições que eu entendi nos primeiros meses de projeto, daí já estamos falando de 4 meses lá em Moçambique, mais ou menos, é lidar com frustração. Porque, assim, existe uma diferença muito grande da minha base educacional e cultural, e aqui não falando de superioridade, falando só de diferenças mesmo. E eu passar isso para uma cabeça que nunca teve essa base, por mais que para mim seja muito claro, muito fácil de absorver, não. Então, tu podia imaginar um grande projeto maravilhoso e entender que a pequena conquista era, cara, isso é fantástico, isso é uma grande conquista mesmo. Te orgulhe disso. Eu não cheguei aqui. Não importa, tu chegou aqui e aqui é muita coisa. Aqui é muito legal, é muito importante pra quem tu tá ajudando. O primeiro passo era tu conquistar aquela galera que tava contigo. Eu acho que é isso, né? Foi pesado. Porque o que acontece, tá, Jordan? As pessoas... eu fui lá e fiquei 1 ano, né? Só que isso não é a rotina de lá. Os voluntários, e não por maldade, obviamente, eles, olha, vou tirar as férias do meu trabalho, 1 mês, 15 dias... e tenho um sonho de fazer esse trabalho voluntário, eu vou lá e vou ajudar. Pô, que legal já é um bom passo. Legal o pessoal ter isso, maioria, né? O quê? Maioria europeu. Eu convivia muito com italiano e espanhol. Então eram os grandes fortes do projeto esse, tá? Na igreja, na minha parte da diocese, que eu sempre divido o meu mundo lá entre o projeto e a diocese. Na diocese rodava mais gente de outros mundos, digamos assim. Lá no projeto, muitos voluntários da Espanha e da Itália. E aí, cara, quando chegavam esses voluntários, eles vinham com essa vontade de ajudar e tal, mas eles tinham 15 dias. Então era natural para as crianças, olha que louco isso, né? As crianças, elas não se entregavam para os voluntários que chegavam lá. Porque eles sabem que vão embora em 15 dias. Ou vamos dizer assim, não é que não se entregavam. O voluntário era a novidade. Vamos brincar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma dança, não sei o que, alguma coisa assim. Não era tipo, poxa, ele vai ficar. Eles sabiam de alguma forma que aquela pessoa não ia ficar. E eu tive essa resistência. Então, no começo, manuais, vamos brincar, vamos pular corda, vamos jogar, não sei o quê. Sim, não sabiam que era 1 ano. Eles pensaram que era mais um de 15 dias. Avisaram quando eu cheguei. E quando eu me apresentei, falaram, vai ficar 1 ano conosco.
E, não, beleza, só que uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tu entender. que a Quantas pessoa vai pessoas já ficar uma- desistiram desse 1 ano? Pô, talvez não, mas é pela rotina claro, mesmo, perfeito. né? E aí 15 dias a pessoa normalmente ia embora, esses voluntários que chegavam lá. Então no começo era muito distante a relação deles comigo. E aí eu percebendo isso, eu ia fazendo um movimento contrário, né? De eu me aproximar e tudo mais. E tem histórias maravilhosas nesse sentido, de eu poder sentir que estava conquistando. Eu falo as crianças, muito mas legal. entendam Não. de 5 a 18 anos, tá? Todas as pessoas do projeto. Então, isso foi uma experiência. Eu aprendi muito a lidar. Eu já era muito bom em lidar com adolescentes, por causa da minha história em eventos antes, que eu trabalhava muito com festa de 15 anos e tal. E lá eu aprendi, eu desenvolvi muito esse meu lado pedagógico com adolescentes. Eu tinha preferência por adolescentes. Eu gostava muito mais de trabalhar com eles. Mas, claro, eu trabalhava com crianças também, com aquelas um pouco mais velhas, então jogava em todas. Deu aula de quê? Cara, é impossível te dizer. Não, mas tipo assim, cara... Eu dei aula de Português? matemática, de português. Eu li um dicionário, um dicionário desse tamanho de língua portuguesa que eu encontrei numa biblioteca lá para eu aprender como dar aula de português. Meu chapéu. Tá. Então, sabe? Imagina tu pegar um Aurélio daqueles antigão. Meu Deus. Porque ali explicava o porquê que a palavra X foi construída dessa forma e tal, e aquilo eu fui entendendo para poder passar. Então eu estava muito dedicado, de verdade. Isso é uma coisa que eu falo sem nenhum medo de errar. Nossa. Mas eu dei aula de matemática, de português, de dança, que eu vou falar do projeto, de informática. Informática era um ponto legal. Quando eu cheguei lá, como eu era o cara que entendia das Sim, tu era o cara da coisas, informática. me abriram uma sala que tinha, tipo, uns computadores. E tinha uns 12 computadores, assim. E eu olhei e falei, tô em casa. Aqui é aqui que vai ser... Funcionando. Calma. Eu olhei a sala, aqui que eu vou me fazer. Beleza, um dia eu reservei, né, pra isso e vamos lá. Fui ligando, aí um não ligava, o outro ligava, o outro dava uns apitos, o outro tava com a tela torta, não sei o que, e fui vendo a situação. Digamos que eu vou chutar aqui, digamos que 4 funcionava de ligar, né? Ligar e abrir o Windows 90 e qualquer coisa, XP, sei lá eu, que já era atrasado pra época. Os outros apitavam, aí eu, beleza, tinha o Google, como consertar computadores. E comecei, peguei a chave de fenda, preciso de uma chave de fenda, preciso de não sei o que, uma cola. Isso parece um jogo, mano. Fui abrir... Não, isso tá parecendo um jogo. E aí um final de semana, eu lembro que eu peguei um final de semana, aí eu fui pra essa sala, um calor, porque era estrutura. Na comunidade isso? Ou no projeto. No projeto. O projeto ainda era dentro da cidade. Já não tinha estrutura da diocese, tá? Sim, mas já era uma escola. Era uma escola, perfeito. Uma escola. Precária, mas uma escola. Beleza. Para o pessoal entender o que era o calor, tá? Imagina uma casa de barro com uma telha de chapa de aço. Com um telhado de chapa de aço. 40 graus é 60. Isso é basicamente uma sauna, né? Uma panela. Imagina uma panela de barro com uma tampa de aço. Era isso com o sol batendo. Então, era muito quente. Então eu abri a janela. Que janela, amigo? Não, né? Mas beleza. Então é isso aí. Tá? Aí eu lembro que esse dia eu abri todos os computadores que não estavam funcionando. Aí peguei o HD de um, botei no outro, aí eu fui testar, esse aqui tá funcionando o HD, e comecei a ver as peças que funcionavam. Resultado dos 12, que 4 funcionavam, eu consegui fazer 10 funcionar, ou 9 funcionar. E aí o pessoal ficou faceiro, né? Agora tinha 9 computadores funcionando no projeto. 3 eu deixei, cara, esse aqui... Não tem conserto. Botei todas as peças que não funcionam nesses, e isso aqui já era. Pode botar fora. Pode botar fora. Não sei o que vocês vão fazer, mas pode botar fora. E aí, uma das coisas legais do computador é que eu manjava, né? Eu comecei a ensinar eles a digitar. Comecei, bem simples, né? Como ligar o computador. Sim, pra gente. Imagina uma criança de hoje em dia, liga o computador. Não precisa nem pensar, ele vai lá e pá. Nasce sabendo. Botei uma CPU na primeira aula. Pessoal, alguém sabe como ligar o computador? Aí se olhavam assim. Aí é aqui, né? Isso, esse botão. Aí todo mundo Então parece arcaico assim, mas é que é a base que não tem lá que pra gente tem, sabe? Então
tu Ninguém tem aprender... computador em casa. Não existe computador. Lá já não era, né? Olha como eu cheguei lá. olha como eu Nossa, cheguei. não. Então eu botei, instalei o Windows, eu ia na Diocese, pegava o programa, botava no pendrive, chegava lá, aí tinha a aula de informática para aprender a digitar, a aula de informática para aprender um básico de Excel, a aula de informática para jogar videogame, porque eu botei alguns joguinhos, né? Adorava, as crianças adoravam. Tem que botar emulador lá pra galera jogar emulador de Nintendo, de Mega Drive, de PlayStation... Tudo isso regrado, porque não podia virar bagunça, Sim, né? não, tinha o horário das coisas, porque perfeito. se deixar, as crianças não queriam fazer mais nada, jogavam videogame, né? Quem somos nós pra fazer? Não, claro. Passei a minha infância Concordamos. Então, sei bem como é. Então, no computador, usufruí de muitas coisas, né? Na matemática, no português, ensinei muitas coisas. Tudo tá ali, né? Tu pode ensinar tudo ali, né? Eu desenvolvi muitas atividades muito legais, cara. Porque assim, o meu limite era o que eu queria. Sabe uma coisa massa que eu tava te ouvindo falar e tava pensando? O mais massa pra mim, cara, é tu tá lá e tu tá ensinando o que tu sabe, o teu conhecimento e o que tu é. Pronto, informática, né? Perfeito. Tu é um cara de pessoas, né? Cara, pra mim tá faltando a gente falar da dança. E tu falou também dos drinks, eu até tinha me esquecido que tu fazia os drinks, não né? pras crianças, tá, pessoal? Não vamos deixar as crianças bêbadas lá no Moçambique, não né? fazia drinks. Mas a história da dança tem... Porque tu implantou a dança dentro de um projeto, Tem né? 2 núcleos, tá? Pra quem não sabe, eu, antes de ir pra Moçambique, era instrutor de dança. Dava aula de dança mesmo, pagode. Aqui em Porto Alegre. E aí eu cheguei lá, no primeiro mês e meio na Diocese, o padre Gutenberg, ele falou, você gosta de dançar, não sei o que, eu tenho um pessoal porque o povo aqui... em si, o povo Nossa, africano, meu Deus, é da dança, né? É da dança, não tem eu acho como, que eles já nascem deles. com essa parte da coluna quebrada aqui, que já... Coisas que eu jamais passarei a fazer na vida. Mas também Anitta, desculpa, fraquíssima. Povo africano, não, com todo respeito, mas o pessoal lá nasce com isso, não tem como, realmente. E aí, 2 projetos de dança para contar para vocês. Então, esse padre Guto me apresentou algumas pessoas que, eu tenho uns jovens aqui que vão gostar dessa tua ideia da dança. E aí me apresentou eram 2 meninas e 2 meninos. E aí me apresentou para eles, vamos dançar então. Aí marcamos toda quinta, tá um horário, e eu comecei a dar aula de pagode para eles. E aí a gente ia ter no final, eu cheguei em agosto, né? No final do ano ia ter eu não sei como é que é a palavra, mas a passagem do Guto de diácono para padre. Tá. Ia ter uma celebração bem grande, com vários convidados e tudo mais. E aí eu falei, então no final do ano a gente vai se apresentar na consagração, não sei. Nessa troca. Na troca do padre. Beleza, esse era o projeto. E aí começamos, toda quinta ensaiar. E claro que eu comecei sem sabendo o que ia dar, né? E, cara, foi lindo, assim. Foi uma apresentação, deu tudo certo, muito dedicados eles, adoraram, não conheciam. Que música que tu usou, tipo, música brasileira? Alexandre Pires. Tu botou música brasileira. Claro, música brasileira. Exatamente o pagode... Nosso aqui, o samba e o pagode, eles não têm lá, né? Eles têm muita influência da música angolana. Perfeito. Que é uma outra pegada também que eu aprendi a gostar. Mas aí eu levei os pagodes daqui e comecei a tocar, adoravam. Alexandre Pires até que era conhecido lá, isso é uma coisa... Porque vem muito... Alexandre Pires tem muita influência na Angola, é muito conhecido na Angola, então de Angola passa pra lá. Mas enfim. E aí apresentei as músicas que eu tinha, né? E adoraram. E esse foi um projeto lindo, porque eu ia mostrando... Cara, são conquistas... era fantástico. Eu ia mostrando a evolução da galera, e eles iam fazendo os passos, e eu via que eles se empolgavam, e não, vamos treinar 2 vezes na semana, e eu, estamos por vocês, né, a dedicação. E a apresentação foi linda, assim, o pessoal aplaudiu de pé, a celebração era uma celebração, era muita gente importante. E a cidade inteira. Né? Muita gente imagino importante, eu que seja... né, teve uma parte reservada, mais para... digamos assim, para as autoridades, né? E tinha a parte aberta ao público e a gente apresentou e foi... o pessoal enlouqueceu. Porque era uma coisa que não existia. Imagina chegar alguém de fora com alguma coisa diferente. Que puta assim, conquista, né? Então esse foi um ponto bem legal da história do pagode com o pessoal da Diocese. Outro lado que eu também usei a dança como uma forma de comunicação foi nos projetos. E aí, só que ao invés do pagode, eu usei o funk.
que acontece? Durante vários momentos no projeto tinham confraternizações entre os projetos das crianças, porque eles faziam apresentações de dança, de teatro, coisas deles lá, né? Com as características próprias deles. E era muito voltado para a igreja, né? As apresentações. Até que não. No projeto não, até que não. Eles tinham eles faziam encenações da vida cotidiana com assuntos, por exemplo, violência contra a mulher. Legal. Cotidiano. Aí, faziam a encenação de não vamos fazer violência contra a mulher. Legal. Só tudo muito num nível que pra gente, comparativamente nesse sentido, seria muito simples. Não era elaborado. Sim, quadradinho. Reprodução, quadradinha. E uma coisa que sempre me incomodou lá, e isso talvez seja a grande base de todos os exercícios que eu fazia lá, de tudo que era atividade. Sempre me incomodou não instigar eles a pensar. Sim, então tudo que eu fazia era para ensinar a pensar. Eu não quero que tu entenda matemática porque é assim, eu quero que tu entenda a lógica. Pensa e questiona. Português, a lógica, dança, tudo. Legal, tá? importantíssimo. Então isso era uma coisa que sempre focava muito. Mas vamos para dança. Em determinado momento ia ter a celebração do Dia da Dança, que é ali pelo começo do ano, acho que foi agora em maio, se eu não me engano. E aí era de um dia internacional. E aí eu, Dia da Dança, vou fazer alguma coisa. E aí me enfiei a catar na internet o que eu vou fazer, e pensar. E me incomodava isso já era no segundo ano, né? Então, de agosto a agosto, digamos que isso era por janeiro, fevereiro do segundo ano. Isso já estava me incomodando essa reprodução sempre das mesmas coisas. Claro, que é da parte deles da parte deles, que é o que eles conheciam. Você não podia mexer no tradicional. Mas eu queria trazer alguma coisa nova. Eu queria inovar e dar esse elemento para eles. Perfeito. E aí eu pensei, velho, o funk é a linguagem das comunidades, o funk é a linguagem da periferia, o funk que sempre foi tão discriminado, né, principalmente no seu começo, hoje já tem mais aceitação, conquistou o espaço dele. E aí eu falei, vou usar isso, desse limão, fazer uma limonada. Então eu peguei um conjunto de músicas e fiz uma apresentação de cerca de 8 minutos com eles, com momentos de dança. Não necessariamente a dança que a gente conhece aqui do funk, com os passos que nós conhecemos, mas usando o ritmo com as danças que eles conhecem. Então eu mesclei. Além disso, também com algumas pausas para eles declamarem falas dos funks. Então, por exemplo, pegava aquele funk Eu só quero ser feliz. Os clássicos, os grandes clássicos. Os grandes clássicos. Muito bom. Andar tranquilamente, sair não na favela, no local, eu não lembro usar uma palavra que era... Tipo na aldeia onde eu nasci. Usava uma palavra. No lugar onde eu nasci, tal. Então eu fiz essa adaptação. E aí expliquei pra eles, na primeira aula sobre isso, pessoal, eu vou explicar pra vocês a história do funk. Fiz uma pesquisa antes, claro, para não falar as coisas do nada. Inventar. E expliquei a história do funk, como que ele conquistou o espaço, de onde ele vem, o que representa, e principalmente a conexão com os negros, tá, Jordan? Porque assim, para eles lá, o Brasil é um país de brancos, porque a nossa referência deles eram as novelas. E na novela, principalmente... Pouco negro. Pouco negro. Então o Brasil é um país de brancos. Mal sabem eles, né? Que não. Então, quando eu contei essa história, eles ficaram... Não pode ser. Faceiros, muito felizes. Não, vamos fazer, gostei. Engajaram muito forte. E queriam ensaiar, e queriam ouvir a música. Claro, óbvio. E vocês estão felizes? Eu botava música nas aulas e azar, vamos embora. E eu ouvia, quero que vocês escutem a letra, explicava o que significava. É que tem termos, às vezes, que a galera, tipo, né? Eu tentava... O que eles não entendiam, o que eles não entendiam, eu adaptava. Perfeito. Pra eles, pra fazer... Isso tem uma coisa muito de Paulo Freire, tá? Que é encaixar na realidade do aluno. Porque senão se tu ensina Bhaskara pra uma pessoa que não... Sabe? O que eu vou usar isso? E ali não, eu pensava muito nisso, de usar na realidade deles. E aí, velho, o resultado disso, eu chorei. Eu chorei. Tá louco. Não sou uma pessoa muito emotiva. Tu dá um treco, tu tá louco. Mano. Mas a primeira vez que eu vi a apresentação, a gente se apresentou 3 vezes, oficiais, né? Claro, todos os ensaios. Mas eu lembro de ver eles felizes por ter feito a apresentação. Ficou lindo, muito bem ensaiado, muito bem coreografado. Eles botaram os elementos deles, né? Na apresentação. E aí a gente foi nesse dia da dança,
que foi num palco público, mas grande, com gente. E aí eles convidavam alguns projetos, algumas instituições. A igreja teve uma apresentação, os muçulmanos tiveram uma. E aí o Lar foi convidado, eu não, vai ser essa apresentação lá. E aí eles subiram no palco, todos arrumadinhos, com roupas tipo essa, né, uniformizados. Bem bonitos, né? E cara, foi uma coisa fantástica, assim, o povo, de novo, o povo, lindo isso aí, aquele barulhão, sabe? Uma coisa, e aí nessa hora eu, velho, foi, valeu, só tipo saiu, assim, cara, valeu, posso ir embora, quase isso, né? Cara, é o que vale a pena, é o que fica, me arrepia até de lembrar, assim, é o que fica dos momentos mais mágicos dessa passagem. Tem muitos, impossível contar cara, todos, eu tava aqui prestando atenção e tava pensando aqui nos principais tópicos, né, pra nós aqui. Mas, Adson, acho que eu vou te convidar pra segunda, cara. Vamos fazer parte 2 disso, né? Cara. Porque aqui, por exemplo, aqui eu vou te chamar agora pra gente falar sobre que tu entrou pra fazer os drinks da festa. Isso aí é outra história. Né? E ainda tem mais uma cacetada de coisa. Eu acho que, galera, vou convidar o Adson pra fazer a segunda aqui, pra não ficar muito grande. Tendo vinhozinho, a gente vem, né? Não, a gente pede pro... Como é que é o nome do velhinho do Mascaron lá? Esqueci o nome. Gessi, um abraço pra Gessi, pra Ângela, então, da Mascaron. Deixa até, não é patrocinador, não, mas é parceiro. Nos abastece no inverno, então. Tá aqui. Mas, Adson, cara, vamos passar pra segunda parte outro dia, pode ser? Eu vou te dizer sobre isso, né? Toda vez que principalmente quando eu cheguei, pra gente finalizar, quando eu cheguei de viagens, eu ia conversar com as pessoas e elas perguntavam, aquela fatídica pergunta, tá aí, como é que foi? E só que, cara, como é que eu vou contar um ano da minha vida? E um ano desses da minha vida, e aí como é que foi? E aí o que eu sempre fazia? Eu dizia, olha, foi legal. O começo foi assim. E aí eu deixava a pessoa perguntar. Porque cada um levava para um lado a conversa. A nossa foi para esse lado, tinha gente que ia para outro, tinha gente que ia para outro. Então, uma das coisas que eu quero pra próxima. A galera, se quiser fazer pergunta, já faz pergunta no vídeo do YouTube aí mesmo, que depois no próximo a gente já passa pro Adson aqui para responder, mas a gente falou muito da cultura, das pessoas, mas eu quero saber de ti, né, cara? Tipo, um ano lá, mano, do céu, entendeu? Vamos deixar o drink pra próxima? Adson, tal dia, a gente marca aqui depois em off aqui, mas vamos fazer a parte 2 com esse cara maravilhoso que fez esse trabalho voluntariado aí. Tem muita novidade para quem quiser fazer as perguntas, faz por aqui, ou manda no Instagram, tanto para ele, Adson Machado, depois a produção coloca aí nas edições aí. A produção é maravilhosa. Bacana, eu gosto. É boa a produção. Competente. Bota aí embaixo aí. E a gente vai fazer a parte 2 em breve. Adson, obrigado pela tua presença aqui. Começamos bem. Um grande beijo para todos. Tem um recadinho aí pro próximo? Aí tem... Aguardem que tem novidades e histórias boas. Isso aí eu posso garantir. Eu tô curioso para saber do homem lá. Um ano fora, cara, é complicado.